Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Amados, estamos começando hoje mais uma lição do livro de João. O tema da lição desta semana é a decisão dos líderes religiosos. É uma lição que dá continuidade ao estudo da lição da semana passada, onde nós tratamos sobre a ressurreição de Lázaro. Tinha como título o sinal da ressurreição. Então, nesta semana, nós vamos dar continuidade a esse estudo, vendo o que é aquele que eu chamei de o maior milagre de Cristo, a ressurreição de Lázaro, o maior sinal, a maior pregação de esperança aos seres humanos, né? O que isso vai acontecer agora no coração dos líderes religiosos que tinham em Jesus Cristo um adversário, uma ameaça. Pois bem, o verso síntese desta semana está no livro de João, capítulo 11, o versículo 53, que diz assim: E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Logo depois que aconteceu a ressurreição de Lázaro, a Bíblia diz ali que muitos judeus creram em Jesus Cristo. Aqueles judeus que estavam em Jerusalém, com apenas 3 quilômetros de distância, né, de Jerusalém para Betânia, que tinham ido lá consolar Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, estavam lá quando Cristo bradou em alta voz, né? Lázaro, vem para fora. E aí, a partir daquele momento, aquele milagre, um homem que estava morto há 4 dias, no estado de putrefação avançado, aquilo foi demais para aquele povo, né? Aquelas pessoas estavam chorando ali, lamentando, há 4 dias, há mais de 4 dias que eles estavam ali, desde o sepultamento de Lázaro. Então, para eles que tinham certeza que colocaram o corpo ali dentro, que colocaram aquela pedra na porta da gruta, que preencheram com argamassa ali as frestas para que os gases podres não pudessem incomodar as pessoas, né, a fedentina, eles sabiam. Então aquilo era de uma forma impressionante. Aquilo, ninguém jamais imaginaria que aquilo pudesse acontecer. Eles tinham ouvido falar que Elias havia ressuscitado uma criança que tinha acabado de morrer. Talvez estivesse ainda com o corpo quente, como dizem, né? E deitado por cima do garoto, orado e o Senhor ressuscitado. Da mesma forma fez Eliseu. Mas alguém que estava morto há 4 dias, olha, aqui vai preceder aquela palavra impressionante daquele homem que era cego de nascença e foi curado e foi levado ao Sinédrio, e ali ele deu aquele testemunho: ó, desde do início do mundo, nunca se ouviu de alguém que tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Aqui, essa frase, ela também ainda cai muito bem, de uma forma ainda muito mais poderosa. Desde o princípio do mundo, jamais se esperaria que alguém pudesse ressuscitar uma pessoa que está morta há 4 dias, no estado avançado de putrefação. Então, esse sinal foi tão grande, que a liderança religiosa, os líderes do Sinédrio, o sumo sacerdote, os sacerdotes, né, eles se incomodaram tanto, que diz o texto aqui, que a partir daquele dia eles decidiram acabar com a vida de Jesus Cristo. Então, isso foi demais, né? Foi demais um milagre desse, porque agora havia uma testemunha viva, ressuscitada, do poder de Deus usando aquele homem, né? O milagre que Cristo havia feito era muito maior do que Moisés, do que Elias, do que todo mundo junto. E isso incomodava demais, né, a liderança religiosa. E aqui começa realmente o último momento,
a linha do fim que é traçada pela liderança para que, de qualquer forma, de qualquer maneira, eles pudessem colocar um fim no ministério de Cristo. O ódio se instala no coração dele porque aquele milagre foi demais para eles. Eles não teriam como combater tamanho poder vindo de Deus. Para eles eram demais, apesar de que Cristo era um só, e eles eram uma multidão de sacerdotes, era uma multidão de escribas, de fariseus, de cooperadores, né? Eles tinham um sistema religioso muito abrangente, né? Tinha o templo do lado deles, porque eles eram, entre aspas, os donos do templo. Jesus era apenas um convidado e era escorraçado do templo como um cão, né? Um cão sem dono. Eles tinham a academia, os grandes doutores da lei, que o povo respeitava, né? O conhecimento teleológico, o conhecimento filosófico deles. Então, o próprio povo cobiçava colocar os seus filhos nessas escolas, né? Então, era muito difícil para Jesus Cristo, um homem simples, humilde, pobre, vindo de uma região completamente discriminada, lutar contra aquilo. Então, eles, na cabeça deles, eles achavam que tinham mais poder do que Cristo, e para combater aquilo só tinha uma forma: silenciando Jesus Cristo, impedindo que ele continuasse fazendo aqueles sinais, porque então o povo iria abrir os ouvidos para ouvir os seus ensinamentos. E o grande medo da liderança do Sinédrio eram os ensinamentos de Cristo, porque os ensinamentos de Cristo sempre perturbavam eles, né? Os ensinamentos de Cristo era contra tudo o que eles ensinavam, né? Tudo o que oprimia, tudo o que dominava o povo. Então, a partir daquele momento, eles se reuniram e decidiram, como diz o texto aqui, resolveram tirar a vida de Jesus Cristo. Continuando, amados, vamos agora aqui para a primeira pergunta, a pergunta de hoje, a pergunta do domingo, que diz assim: que fez a liderança dos religiosos ao saber da ressurreição de Lázaro? Está no livro de João, capítulo 11, versículo 47, o verso que vamos ler agora. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Veja que o texto começa dizendo que todos os chefes dos sacerdotes, vejam que eram muitos. Imaginem que Davi havia feito grupos de sacerdotes, que na verdade eram 24 equipes. Porque se um ano tinha 12 meses, ele dividiu o mês em 15 dias, né? E cada grupo oficiava 15 dias no santuário. Então daria 24 grupos de 15 para oficializar 15 dias lá. Então, para cada grupo desse, existia um chefe. Então, seriam no mínimo ali 24 chefes. 24 chefes de determinadas equipes que oficiava durante o ano todo. Então, uma equipe só oficiava durante o ano inteiro apenas 15 dias. Aí descansava. Então, eram 24 equipes. E dentro dessa equipe havia um sacerdote-chefe que comandava a equipe e havia uma série de outros sacerdotes, né? Porque era necessário muitos sacerdotes para oficiar no santuário. Então, ele reúne ali todos os chefes dos sacerdotes, né? A liderança, e provavelmente grande parte dos sacerdotes que eram subordinados a esses chefes também estavam ali, porque muitas dessas pessoas, elas eram candidatas a substituir esses chefes que estavam ficando idosos, né? E politicamente eles precisavam estar bem envolvidos ali para ser indicados, né? Por Caifás, que era o sumo sacerdote. Havia muita politicagem, do jeito que é hoje, era também antigamente. O homem sempre vai viver assim, sempre, sempre, sempre. A condição do homem é a mesma.
E também havia ali alguns fariseus, ou seja, alguns religiosos. Os fariseus geralmente eram os príncipes, eram homens ricos, que tinham uma certa condição financeira, eram homens que eram escribas, eram homens que eram, a maioria levitas, né, da tribo de Levi, mas que não era descendente direto de Arão, não podia ser sacerdote, não podia oficiar no santuário, porque só quem podia oficiar no santuário eram os filhos diretos de Arão. Os outros demais levitas, que eram de outras famílias, não podiam, né? Ou eram cantores, e a maioria religiosos, assim, ferrenhos, né? Da seita terrível, né? Da seita extremista, chamada fariseus. Então, eles reuniram essa turma aí, convocaram ali uma reunião do Sinédrio, né? Sinédrio vem do termo, evoluiu para o termo sínodo. Um momento em onde as pessoas se reúnem para legislar, para decidir, para avaliar, para votar, para fazer alguma coisa assim. É um sinônimo de concílio, né? O concílio é a palavra mais bonita, enganosa, para dizer assim, vamos nos conciliar, vamos nos reunir para promover a paz, né? Uma grande mentira, né? Então, esse sínodo aí, o sinédrio, ele usava realmente, se reunia muito para julgar, para condenar, né? Ou então para absolver, para favorecer alguns deles mesmo, né? Algumas cartas marcadas que eles tinham. Era terrível a questão ali. Todo clubismo, né, é problema, sempre foi um problema. E então o texto diz aqui que eles convocaram essa reunião e eles mesmos perguntaram assim, inflamando o brio de cada um dos presentes, tentando estimulá-los ali a uma vergonha e eles tomarem uma decisão definitiva para matar Jesus Cristo. Então eles falam assim, o que é que nós estamos fazendo? Eles perguntam, o que estamos fazendo? Ou seja, nós somos o povo de Deus, nós somos a maior autoridade religiosa ou não somos? Não estamos fazendo a obra de Deus, estamos de braços cruzados, chega aí um estranho aí, fazendo tudo isso e a gente não está fazendo nada. Então, eles dizendo uns aos outros, esperando ali que um voto coletivo, na coletividade, possa chegar a um veredito, a uma decisão, para dar fim logo àquilo tudo. Então, eles fazem essa pergunta para si mesmo, para os outros, estimulando ali uma resposta vinda de uma ação, de uma decisão, para pôr fim àquilo tudo, né? Eles perguntam, o que estamos fazendo? Né? E aí eles falam uma coisa aqui, uma frase que é contraditória, né? Muito contraditória, porque eles dizem assim, aí está esse homem, esse tal de Jesus Nazareno aí está esse homem, realizando muitos sinais miraculosos. Ué, se o homem estava realizando muitos milagres, muitos sinais muitos milagres, né? Muitos sinais miraculosos, isso não era bom? Se sinais miraculosos vêm da parte de Deus, por que esses homens estão se posicionando contra Deus? Por que eles abrem a boca e falam algo contraditório, contrário inclusive à fé deles? Veja que o ódio, o apego ao posto religioso, ao cargo, ao título, faz com que o homem segue. Então eles estão dizendo assim, olha, nós não queremos que Deus faça sinais miraculosos no nosso meio. Nós não queremos isso. Já imaginou o nível de cegueira que eles chegaram? Porque é isso que ele está dizendo. Eles não dizem aqui, olha, o que é que nós estamos fazendo? Tem um charlatão aí fazendo um bocado de truque, que não é milagre, são falsos prodígios, é um mentiroso, fica enganando o povo. Eles não dizem isso. Eles confessam aqui que Jesus Cristo estava fazendo muitos sinais miraculosos, milagres verdadeiros. Eles reconhecem aqui.
Já imaginou o nível de cegueira? Quando o homem se acostuma a viver no luxo, a explorar as pessoas, né? Primeiro ele começa a ser ajudado e ser grato às pessoas por aquela ajuda que recebe. Depois o Satanás coloca na cabeça dele de que é dever das pessoas dar aquela ajuda para ele. É dever das pessoas. Porque o Senhor o escolheu como superior e aquelas pessoas devem a você. Então, se elas não pagam, elas são ladronas e você tem o dever de oprimi-las. E depois que eles colocam isso na cabeça, que as pessoas têm dever de mantê-las, de pagar eles já não trabalham mais, né? Relaxam, não trabalham mais, não se sacrificam mais, vivem uma vida de luxo, cruza as pernas e os braços, e agora ele se julga numa posição que, além de cobrar aquelas pessoas que estão sendo escalpeladas, tirado tudo que tem, agora ele vai sentir no direito até de bater nelas para elas dar mais, ou, né, para elas entenderem que é dever delas fazer aquilo. Isso parece-me um processo natural. Acontece com todos os homens, que um dia foi um pastor de subúrbio e hoje é um milionário ou um trilionário. Existem vários exemplos no Brasil, assim, e no mundo. Todos esses homens começaram assim. Agora, isso é um exemplo apenas do mundo moderno ou isso é uma condição humana que vem desde sempre? Que vem desde sempre. Se nós olharmos a Escritura Sagrada, vem desde sempre. Então, isso aqui é o que está acontecendo também com esses líderes religiosos. Quando eu entendo o homem, não precisa você ser doutor em antropologia, em estudar as filosofias humanas relacionadas à condição do homem, à estrutura do homem, física, emocional, social, estudar ou ser um sociólogo, estudar todos os fenômenos sociais, como é que o homem se comporta na sociedade. Não precisa disso não. Vá para a Bíblia e você vai ver, porque a história de hoje, a Bíblia diz que ela já se repetiu, está lá atrás. Olha, só mudam os personagens e os cenários, porque o homem é o mesmo, a sua condição pecadora é a mesma. E outra coisa, quanto mais esse mundo avança, mais o pecado no coração do homem o torna moralmente e eticamente pior diante de Deus. Então o homem fica cada vez mais perverso, quanto mais o tempo passa. Então, meus amados, essa era a condição lá. Aqueles homens que se diziam homens de Deus estavam agora tentando matar Jesus Cristo. E então, outra coisa muito importante que nós precisamos entender. Muita gente tem olhado para essa liderança que está hoje, homens poderosos, riquíssimos, ainda não aprendeu que essas pessoas, né, elas, porque têm um título, porque têm muito dinheiro, elas são representantes de Deus. Deus escolheu. Estão muito equivocados. Precisam olhar para trás. Cuidado naqueles que confiam na liderança de hoje como sendo uma liderança chamada por Deus, eleita por Deus, ungida por Deus. Muito cuidado. 99,999999999% dos que estão aí nunca foram chamados por Deus. São homens gananciosos que chegaram aí pisando na cabeça dos outros, trapaceando, mentindo, né, ameaçando, criando a religião do medo e tomando muito dinheiro das pessoas. Pessoas gananciosas. Continuando, amados, vamos aqui para a segunda pergunta de hoje. A pergunta nos traz aqui o seguinte questionamento: qual o verdadeiro interesse daqueles líderes religiosos? Eles eram um interesse espiritual ou eles estavam interessados materialmente? O interesse deles em matar Jesus Cristo era realmente entendendo que Jesus Cristo estava pregando a mentira, porque eles acreditavam numa verdade bíblica, eles eram honestos, né, na sua integridade, na sua crença, ou eles realmente sabiam que Jesus Cristo estava pregando a verdade e o interesse deles realmente não está nem aí para a verdade, não está nem aí para as coisas de Deus. O negócio deles era dinheiro, era poder, era fama, era status, era isso mesmo? Vamos perguntar aqui a Bíblia, né? João capítulo 11, versículo 48 diz assim: se deixarmos esse Jesus Cristo fazendo esses milagres, né? Esses sinais miraculosos, se o deixarmos,
todos irão crer nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Eita, até que enfim eles confessaram aqui com a própria boca, né? Esses líderes judeus, eles vão abrir a boca e vão falar cada besteira que eles mesmos vão se condenar diante de Deus e diante do mundo. Só para a gente ter uma ideia desses homens que se diziam sábios, eles vão abrir a boca e vão profetizar, vão confessar o próprio pecado e vão se habilitar para serem condenados no grande juízo de Deus. Eles abrem a boca, falam cada besteira. Aqui são algumas que nós ainda vamos ver ainda, outras bobagens que eles vão falar. Até o final do livro de João, vocês vão ficar estarrecidos com o que eles abrem a boca e falam, né? Se condenam a si mesmos, como muitos hoje se condenam também quando abrem as suas bocas, né? Então, diante da verdade, eles realmente sempre se confessam assim, né? Para que o julgamento deles seja justíssimo diante de Deus e dos homens. Então, eles dizem aqui com toda clareza, olha, nós temos que impedir esse Jesus Cristo aí, né? Porque se ele continuar fazendo esses milagres e a gente sem fazer nada, o que é que vai acabar? Onde é que vai levar isso? A nação de Jerusalém, o povo judeu, vai acabar todinho crendo nele. E qual o problema de crer nele? O problema de crer nele é que a pregação dele é sempre colocando o povo contra a gente, porque a gente é ladrão. Eles não iam dizer isso, né, obviamente. Mas é o que Cristo dizia. Pregavam, né? Cristo pregava a liberdade. Cristo não admitia que a liderança fosse daquela forma como eles eram, né? E isso incomodava muito o Sinédrio, porque Cristo pregava sem bajulação. E todo sistema religioso comandado por um homem, é necessário que haja homens bajuladores. Então, se eu sou o sumo sacerdote, aparece um pregador ali usando as minhas sinagogas, e essa pessoa não me elogia, essa pessoa não faz uma menção honrosa, o sumo sacerdote Caifás é um homem de Deus. Cristo não perdia tempo fazendo isso. Cristo ia diretamente pregar sobre o Pai, revelar a verdade que ele trazer, e muitas verdades sobre o amor ao próximo, a igualdade com o próximo, e não exploração do próximo, como eles faziam. Então a pregação de Cristo incomodava eles demais. Cristo não reconhecia a autoridade do homem, reconhecia apenas a autoridade de Deus, isso incomodava demais eles, né? E aí eles demoraram a perceber isso, mas quando perceberam aí, ficaram aí realmente muito incomodados. E agora eles estão trazendo o seguinte argumento agora. Ora, Roma já está cobrando isso da gente, que a gente é líder religioso. E Roma, que nos oprime, que é o império que manda na gente, que a gente paga imposto para ele. Então Roma está dizendo assim, olha, todo tipo de revolta social, como havia naquela época a revolta do grupo que Caifás representava, né? O grupo que Barrabás representava, esqueci agora o nome deles, né? Era um grupo específico que era revolto ali, tentando tomar à força ali o poder, se libertar do poder romano, né? Era um grupo paramilitar, um grupo político, muitas vezes financiado na escuridão por alguns líderes religiosos. Então, para expulsar os romanos dali, para acabar com a cobrança de imposto. Então, qualquer revolta social que houvesse ali, esses líderes, eles eram mantidos nos cargos pelo César, pelo poder romano, justamente para ele conter qualquer insubordinação contra o poder romano ali, né? Então, Roma sempre cobrava isso deles. Então eles diziam o seguinte assim, nós somos responsáveis para manter o povo submisso, caladinho, sem revolta, sem protesto, sem nada, né? Então, se esse Cristo começar a pregar sobre liberdade, o povo vai achar que ele está pregando contra o Império Romano, não é contra a liberdade religiosa, falando da liberdade da opressão do sistema religioso, que prega mentira e a religião do medo. Então, o povo ele vai montar um exército, Roma vai entender que é uma revolta por culpa da gente, porque a gente não controlou o povo, que a nossa missão é controlar o povo, não é levar o povo a Deus, a nossa missão aqui é controlar o povo,
porque a gente recebe muito dinheiro de Roma ou dos impostos que recebe ali, Roma obriga eles a pagarem para a gente. Vai ter um problema. Então Roma vai fazer o que primeiro? Olha, meus irmãos, se os romanos vierem, a primeira coisa que ele vai fazer é destituir os nossos cargos. E realmente isso aconteceu. No ano 36, quando Roma veio e invadiu lá, mataram Caifás, o sumo sacerdote, mataram a espada, né? Uma morte violentíssima em Jerusalém, e ainda arrastaram o corpo dele por toda a cidade. Então ele profetizou a própria desgraça dele, porque era um homem covarde, era um homem que não era obediente a Deus, não era um homem que estava ligado à verdade, que não acreditava em Deus e que vivia para oprimir o povo. Infelizmente ou felizmente, ele realmente estava abrindo a boca e falando, confessando seu próprio pecado, né? E ele diz claramente que o interesse dele não era com a verdade. Olha o que ele confessa aqui, ó. Se os romanos vierem, vão tirar tanto o nosso lugar como a nossa nação. Nosso lugar, nosso posto, nosso trono, nosso salário, nossa boa vida. Olha só, nosso status de título, nossa liderança, nosso poder sobre o povo. Se Roma vier, acaba tudo. É o que eles diziam, né? E ele diz também aqui, e a nossa nação. Espera aí, a nação era de Deus ou era deles? Eles já se julgavam donos da nação. Aquela parábola que Cristo contou, que o Senhor arrendou uma vinha para trabalhadores comuns, cuidadores de terra, para dar trabalhos a eles e dar dinheiro e dar condições boas de vida. Aí chegou um tempo que eles se acharam dono da vinha. E aí o servo mandou cobrar a sua parte, eles chegaram a matar os servos. Aí o dono da vinha mandou seu próprio filho. Eles mataram o filho para dizer, agora se a gente matar o filho, a gente torna herança. Não tem mais herdeiro, então a gente se torna dono de vinha. Foi o que eles fizeram com Cristo. É o que eles estão fazendo aqui agora. Veja só, estão programando matar Jesus Cristo porque agora a nação é deles, não é mais de Deus. Tomaram o povo de Deus. Já imaginaram isso? Aí eu pergunto para você refletir. Existe alguma diferença daquela liderança religiosa de ontem, dos dias de Cristo, para os líderes de hoje? Se você for muito infantil, for muito bobinho, você vai achar que esses homens de hoje são santos, ungidos, e os de antigamente não. Se você for muito bobinho, muito infantil, se você não entendeu a palavra de Deus ainda, se você não entendeu a mensagem do Senhor, mas se você for um homem inspirado, se você entender o que o Senhor está querendo transmitir, você vai entender tudo aqui.